Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Pedro, apóstolo de Cristo, era um homem de muitos contrastes. Pescador do mar da Galileia, aceitou o chamado de Jesus para se tornar pescador de homens. Sua maneira de falar e agir o identificava como um homem de temperamento forte e imprevisível. Várias vezes, seu comportamento impulsivo o deixou em apuros e cheio de arrependimentos. Mas, assim como uma pedra preciosa, que depois de lapidada mostra o seu valor, Pedro mostrou-se valioso ao se deixar lapidar pelo Espírito Santo. Moldado de acordo com os ensinamentos do Mestre, transformou-se em um grande líder, capaz de dar a vida por causa do amor a Cristo e sua Igreja. Coincidência ou não, São Pedro Apóstolo é o padroeiro do bairro de Petrópolis, que em outras palavras significa cidade de pedra ou cidade de Pedro. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. Segundo dados históricos, o bairro de Petrópolis foi criado no dia 24 de setembro de 1951. O fundador e personagem principal do povoamento foi o coronel Alexandre Montoril. O nome de Petrópolis foi dado pelo próprio coronel, pois a geografia do lugar, formada por elevações e baixadas, se assemelhava à cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Com a grande enchente do Rio Amazonas em 1953, o processo de urbanização foi impulsionado. E nesse contexto de cidade do interior, a primeira igreja de Petrópolis foi construída, por volta de 1955, a partir da iniciativa de Antônio Costa, um dos pioneiros do bairro. Nesta época, Padre Manuel Bessa realizava trabalhos de evangelização em Petrópolis, que era uma espécie de área missionária interligada à comunidade de São Francisco. Após a saída de Padre Bessa, Padre Onias da Silva Filho deu continuidade à evangelização, e a capela tornou-se centro de encontros e celebrações. No início da década de 60, Padre Onias realizou a primeira Santa Missão Popular. Várias atividades foram realizadas: visita às famílias, encontro com crianças, novenas, missa campal. A partir desse momento, a comunidade ganhou novo ânimo e a capelinha não suportava mais a quantidade de pessoas que participavam das missas. As celebrações passaram a ser realizadas na área externa e o padre presidia a missa em cima de um palanque. Em 1966, os padres de Scarborough, ordem religiosa do Canadá, foram enviados ao bairro, e a pequena capela de madeira, coberta de telha de cimento, cedia lugar à igreja de São Pedro Apóstolo, início de uma nova etapa na evangelização. Após a saída dos padres de Scarborough,
vieram 2 equipes de seminaristas diocesanos. Entre os seminaristas, um se destaca: José Carlos Sabino de Andrade. Sabino tinha claro para si que era necessário fazer uma descentralização na paróquia, suscitar e dinamizar dentro do território comunidades menores, onde os cristãos não seriam mais pessoas anônimas, que apenas buscam um serviço ou cumprem uma obrigação, mas que se sentiriam acolhidas e responsáveis, e delas seriam parte integrante em comunhão de vida com Cristo e com seus irmãos. Em 1980, o jovem Sabino foi ordenado padre e nomeado pároco da paróquia São Pedro Apóstolo. Por mais de 30 anos, conduziu a paróquia com amor, competência, zelo e dedicação exemplar. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos no mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo